A passagem da vida, a chamada morte, é sem abalos nem sofrimentos nos indivíduos com poucas contas a prestar. A facilidade do desprendimento, entretanto, depende da idade, da natureza e duração da doença, das últimas preocupações, do estado evolutivo e, principalmente, das ações praticadas pelo desencarnado. Há fatores que facilitam ou dificultam o desenlace final. Quando os mortos tornam a nossa atmosfera, é que ficam como que obnubilados, asfixiados, embora não seja esta uma regra geral. Alguns sentem voltar-lhes os sintomas da enfermidade de que foram vítimas e daí as dificuldades de se comunicarem. Tais embaraços, acrescidos da intervenção de espíritos inferiores, mais adaptáveis por essa inferioridade à nossa ambiência, produzem, não raras vezes, as incoerências, as contradições e até os disparates que tanto sabor causam aos desconhecedores da matéria. Mas, do acervo de provas, já se pode afirmar que, à entrada do novo mundo, os sofrimentos físicos e morais desaparecem nas pessoas normais, bem entendido. Forma-se um novo corpo fluídico semelhante ao material, como já vimos pelo testemunho dos vivos. Amigos, conhecidos, parentes, guias desta e de outras encarnações os vêm receber, congratulando-se com as vitórias que tiveram, já no combate às próprias inferioridades, já nos benefícios que puderam praticar. De começo, as esferas que habitam conservam as características terrenas, as quais se vão diluindo à proporção que o espírito evolve, ascende, muda de plano. E nesses planos elevados já são mais embaraçosas as comunicações, porque não nos é dado possuir certos conhecimentos e se torna difícil transmiti-los a quem deles não tem a mínima ideia. Os espíritos, por certo, os que o merecem, remoçam, embelezam, perdem as deformações, cicatrizes, defeitos, quaisquer dos sinais que enfeiam o corpo. As crianças educam-se no espaço. Há escolas, creches, asilos, hospitais, casas, jardins, flores, animais. Os espíritos insistem nesses informes como para esmagarem pela reiteração a risota, a zombaria, o descrédito ou o gargalhar humano. Referem eles que se sentem flutuar no espaço. Alguns receiam cair, veem panoramas deslumbrantes, com cores e tons que nunca viram nem puderam imaginar que existissem. Sentem harmonia e paz que nunca experimentaram. Sons musicais, melodias indefiníveis, vistas deslumbrantes fazem-nos esquecer, para logo, as misérias terrenas. Os mais adiantados falam nas harmonias das esferas e, se nunca tivessem vivido, diriam que eram falsas as notícias dos ruídos que ferem os nossos nervos, os estampidos, os estouros, os ribombos, o matraquear da metralha, o esbarrondar dos edifícios, o fragor das bombas, o conjunto dos 1000 ruídos diferentes em que vivemos mergulhados como num maremoto. O espírito inferior fica alheio a tudo aquilo que é beleza e esplendor. Temos exemplo aqui quando vemos seres indiferentes a qualquer manifestação do belo. Permanecem diante dos mais interessantes quadros da natureza sem lhes perceber o encanto. São estranhos à música, à pintura, à estatuária, à literatura, à arte em qualquer das formas por que se apresentem. O seu atraso não lhes permite apreciar uma das mais grandiosas dádivas do Criador. Quanto mais adiantado, porém, é o espírito, mais apto a percebê-las, o que lhes constitui uma fonte de felicidade. O ser pouco evoluído sente-se por vezes preso a um monodeísmo. Acompanham-nos certas ideias que alimentaram em vida, vivem ainda no meio terreno. Desconhecem que estão mortos e por isso os fenômenos que com eles se passam os perturbam e até alucinam. Infestam suas antigas moradas, continuam com os velhos hábitos, prosseguem nas costumeiras funções e revoltam-se porque ninguém os atende. Continuam sujeitos às inibições sensoriais adquiridas, de sorte que a morte não é para eles uma alteração, porém uma existência sem solução de continuidade, a não ser na perturbação em que ficam e no desgosto que deles se apodera. Ocasiões há em que o aspecto material onde se vê o espírito é formado pelos seus desejos, pelos seus gostos, por suas inclinações.
É a continuação da vida planetária com muitos de seus tormentos, visto que nem sempre podem satisfazer os vícios que trouxeram. Alguns, pela sua conduta, pelos bons sentimentos, merecem auxílio. E como acontece aqui, procuram os benfeitores ir-lhes aos poucos amortecendo os hábitos viciosos, como aqueles que não passam sem fumar ou sem beber. O filho de Oliver Lodge, morto na Primeira Guerra, via soldados mortos que fumavam, comiam, bebiam. Mas isto, que parece anedota, explicava o espírito, tratava-se de criações efêmeras a fim de ir diminuindo os abalos emocionais do recém-vindo. Leon Denis ensina que o ser humano pertence a dois mundos, pelo corpo físico ao visível, pelo fluido ao invisível. O sono é a separação temporária, a morte a definitiva. A situação do espírito na morte é a consequência dos seus pendores. Os adiantados rapidamente se desprendem das influências terrestres, o que não acontece com os atrasados. Charles Fritz, autor de Vie d'Outre-Tombe, descreve sua morte. Senti que os laços se iam desprendendo. Via em torno os espíritos amigos que me esperavam. Nada sofrera. Os primeiros passos foram de criança que aprende. Afirma ainda Denis, que o ser adiantado possui fonte de sensação e percepções que não tem o encarnado. A morte não altera nossa natureza, nosso caráter, nosso eu. Torna-nos apenas mais livres. No mais, as mesmas leis, as mesmas harmonias, a possibilidade de fazer o mal ou o bem, de progredir, de reformar-nos. O fenômeno do desprendimento já o temos estudado. Como dizia Bozano, as narrativas são tão semelhantes que se tornam monótonas pela sua constante repetição. O que pretendemos salientar, com mais um depoimento, é a persistência dos hábitos e caracteres no espírito desencarnado. Ensinava Montandon. O homem, após a sua morte, continua o que dantes era, com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas esperanças, os mesmos temores. Não há diferença entre uma pessoa viva na terra e a mesma pessoa depois da morte, como não há entre um homem revestido do seu manto e esse mesmo homem depois que os desvestiu. E ainda o mesmo autor. Nossa vida no além depende das condições do ser que criamos todos os dias neste mundo. Se nossos prazeres só consistem na satisfação do corpo físico, a morte será então uma prova penosa, porque não estaremos mais em condições de satisfazer nossos apetites grosseiros e sofreremos por não ser possível saciar ou mitigar os nossos desejos. Ao contrário, se nos esforçarmos por dominar as paixões, substituindo-as pelo trabalho intelectual, o amor das artes, o prolongamento de um ideal moral elevado, esses prazeres serão os que gozaremos do outro lado do véu. Tais conhecimentos vão já entrando no domínio científico, e assim é que doutrinava o eminente professor Charles Henry. A morte não significa a perda da consciência e da personalidade. O psiquismo persiste. Ontem era a metapsíquica, amanhã será a biologia. Dizia Antônio Vieira. No céu, não tenho averiguado se consentem saudades, mas assim como a sepultura é a terra do esquecimento, assim o céu é a pátria da memória e da lembrança. A morte, ainda que esfrie o sangue, não acaba os parentescos, nem a diferença da vida faz mudança nas obrigações do amor. Os pais também na outra vida são pais. E como a morte não tem jurisdição nas almas, lá amam os pais e de lá abençoam a seus filhos. Lá se gozam dos seus bens, lá se alegram com suas felicidades.